em exercício do BNDES, depois desses entendimentos lá, baixou uma resolução hoje, suspendendo, e o governador com mais o Tesouro, a Eletrobras vão tratar disso. Uma outra foi de um contrato de empréstimo com o Banco Mundial. Também ficou acertado da Fazenda liberar essa aprovação agora no mês de janeiro, e em fevereiro, se Deus quiser, chega lá no Senado, e eu vou acompanhar com a bancada federal, toda a bancada, tanto eu como o senador Ciro, o senador João Vicente, chegando lá, vamos trabalhar juntos e, se Deus quiser, garantir a aprovação. Por que ela é importante? Ela ajuda a liquidar um conjunto de dívidas, não é, lá de trás, dívidas dos anos 90, dos anos 80, e abre a possibilidade do Estado ter uma prestação menor, né, nos seus pagamentos, que é muito importante. Consequentemente, um investimento. Mais dinheiro para investimento. É verdade. O senhor esteve tratando também com o governador Wilson Martins da questão da ZPE de Parnaíba. Isso. Tivemos um encontro com o ministro Fernando Pimentel. Nesse encontro, quarta-feira, vem a equipe dele aqui ao Piauí, onde vai estar tratando com empresários, com o Estado, com outras áreas do governo federal, sobre as empresas que vão se instalar na ZPE, com total apoio, segundo o ministro fez questão de ressaltar, apoio do governo federal. E nós temos empresas nessa área de Carnaúba, não é? Empresas nessa área da Pilocarpina, empresas vinculadas à exploração, né, de fruticulturas ali na região do tabuleiro litorâneo, que manifestam interesse. Agora, para isso, para botar uma indústria dessa, precisa ter os incentivos fiscais da União, etc. Por isso que entra o governo federal. E, junto com isso, o que tem também lá que eu considerei? Nós tratamos de um conjunto de projetos estratégicos, são empresas, são fundos de investimento, enfim, que o ministro do Desenvolvimento, o ministro Fernando Pimentel, assegurou, venha a equipe dele preparar isso com o Estado. Ele mesmo fez questão de dizer, o Piauí é um dos estados que tem maior potencial de rapidamente alcançar a média do PIB brasileiro, a média da renda per capita brasileira. E essa convicção, o governador informou para ele que da ZPE já está investindo lá no litoral, enfim. Então vai fazer uma agenda aqui com a Federação da Indústria, com várias empresas, eu acho que isso vai ser muito positivo. E tivemos no DENIT, lá com a direção do Departamento Nacional na área de transportes, junto com, lá participou, além da minha participação com o governador, o Tião aqui do DENIT, o deputado Temístocles, presidente da Assembleia, o deputado Marlons, o ex-governador Guilherme Melo e a presença do ex-deputado Bessá. Lá no DENIT, nós tratamos principalmente da BR-222, que liga o Ceará, acertaram lá de liberar o edital para licitação e, ao mesmo tempo, liga ali Piripiri, Batalha, Esperantina, Matias Olímpio, até sair ali em Olho d'Água no Maranhão, importantíssimo para aquela região, e destaco aqui a defesa que faz o deputado Temístocles, o deputado Marlos, que inclusive colocou emenda para lá novamente, e a BR-235. Começa agora o trecho ali de Gilboés a Santa Filomena, e nós queremos, e arrancamos lá um compromisso para ainda, quem sabe em fevereiro, março, a gente poder começar o outro trecho, que é ali de Caracol, Guaribas, Bom Jesus. Então, são investimentos grandes, mais ou menos 600 milhões de reais nesta área, tá certo? Então, eu quero crer que foi uma agenda muito positiva, tá certo, para o Piauí. Agora, a oposição, quer dizer, o senador Heráclito teve aqui o início da semana dizendo que o Senado não é casa de amém, porque os novos nomes que estão no Senado disseram amém, o Estado perdeu aí, teria direito a 300 milhões de reais e só conseguiu empenhar 30 milhões de reais nas suas emendas. Na Câmara Federal ele acredita que há uma desigualdade, mas no Senado existe uma igualdade, representa o Estado. E ele disse que os senadores do Piauí disseram amém à presidente, e a presidente achou bom e acabou não concedendo os benefícios ao Piauí. Pois é, eu respeito como oposição a posição do senador Heráclito, mas aí, de novo, eu me lembro, o meu querido Silas Freire. Conversa, rapaz. Na verdade, deixa eu lhe dizer aqui, preciso informar aqui ao povo assim, a presidente, lá atrás, você se lembra, ela poderia ter cortado integralmente, ela queria fazer isso, o orçamento de 2007, 2008, 2009.
em 2010, fizemos uma mobilização, todo mundo, para não cortar aquilo que estava empenhado. Isso. Qual foi ali o entendimento feito na época por ela? Definir no orçamento de 2011 o que libera e o que corta. Como 2011 não tinha sido liberado, não tinha sido empenhado nada, então ficou aí esse entendimento. Ela autorizou, se você pegar o orçamento da União, ela empenhou cerca de 20% do orçamento da União do ano de 2011. Significa que ela cortou próximo de 80%, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Pegando essa proporção, eu não sei qual é o valor exato, mas seria mais ou menos 60, 70 milhões. A gente tinha uma previsão lá de aproximadamente 80 milhões de reais para o Piauí. O que aconteceu? A presidente autorizou. Ocorre que vai para os órgãos, que tem que preencher burocracias, vai por municípios, enfim, e nem todo mundo dá conta lá dessa parte burocrática. Cito-lhe 2 exemplos aqui. Uma emenda da UESP. Era uma emenda do ex-deputado Antônio José Medeiros, autorizada em torno de 20 milhões de reais, importantíssima para a UESP. Não se conseguiu dar conta da burocracia. Qual é o lado bom? O governo vai tirar do orçamento do Ministério da Educação o mesmo valor e vai empenhar. Então, essa aí nós vamos ter, além dos 38 milhões empenhados, mais esses 20, tá? 58. Esse recurso da UESP. Da UESP. Tem uma emenda que é da Codevasf, que é do deputado, algumas emendas, tem uma do deputado Parlandim, deputado Marcelo Castro, deputado Júlio César, e tem uma emenda do senador João Vicente. Pois é. Então, essas também nós vamos estar tratando para, da mesma forma, fazer compensação. A expectativa é da gente conseguir manter no patamar que foi acertado, tá certo? Ou seja, acima da média do Brasil, em torno de 30%, 35%. E essa história do amém, empenho. Você acha que às vezes a gente tem que chutar o balde para ver se a gente busca mais? Não, vou lhe dar alguns exemplos. A proposta do governo em relação ao pré-sal era uma, nós enfrentamos e aprovamos outra, tá certo? Então não tem nada de amém, coisa nenhuma. Agora, sou da base do governo, não é? O que tem de posição do governo, principalmente naquilo que é importante para o meu estado, defendo lá com toda satisfação, claro, com toda animação, com todo orgulho. Aliás, projetos como esse de Pronatec, do Brasil Sem Miséria, que a oposição muitas vezes critica, projetos como esse de infraestrutura, do PAC, enfim, nós defendemos lá com todo prazer. Não tem nada de amém, a bancada, quando é sim, quando é não, é não. É assim que a gente se posiciona, e aí todos os membros da bancada. Eu acho que, nesse caso, tem um pouco aí de desrespeito ao conjunto da bancada, que não é verdadeiro. O senador também falou aqui com relação a uma briga silenciosa sua com o governador Wilson Martins pela presidência da Codevasf. E que esta briga teria levado ao Piauí perder a gestão, a direção deste importante órgão. A minha relação política e pessoal com o governador Wilson Martins, graças a Deus, tá certo? Com a deputada Lília, enfim, com toda a sua equipe, é a melhor possível. E temos total entendimento em relação a esse tema. Primeiro, para fazer um esclarecimento. Codevasf, né, na sexta-feira, o ministro interino, Claudio Ney, ministro interino da articulação, ligou para mim, ligou para o governador, comunicando que, em razão de um pedido de demissão do ex-deputado Clementino Coelho, que era o presidente, irmão do ministro Fernando Bezerra, ela estavam fazendo ali o afastamento, né, assinando a portaria de demissão, e fez ali a nomeação do doutor Guilherme. O doutor Guilherme assumiu, está lá na portaria do Diário Oficial, como ministro interino, aliás, presidente interino da Codevasf. A minha posição, graças a Deus, quando o Guilherme foi indicado para a Codevasf, para ser diretor, contou com todo o meu apoio, o apoio de toda a bancada, do governador, era lá na cota do ministro, demos todas as melhores informações e assim mantemos integralmente. Cabe à presidente agora tomar uma decisão. A decisão, quem que vai ser o efetivo? Vai ser o doutor Guilherme? Vai ser um outro nome? A posição é a mesma. Ou seja, se a presidente disser, olha, eu quero aqui uma sugestão do PSB, tem um compromisso do PSB, segundo me disse ainda ontem
o governador de que cabe ao Piauí fazer essa sugestão. Se a indicação for de um outro partido, se for do PT, vai me caber, não é, ao partido no Piauí. Mas não só a Codevasf, ou seja, seja qual for o órgão do Nordeste... Então não aconteceu uma disputa por essa presidência entre o senhor e o governador? Em face disso, a presidente pensou nem para um e nem para outro. Vamos fazer o seguinte, outro nome. Eu venho daqui um dia no seu programa. O fato é o seguinte, a gente está tratando como se fosse um caso isolado a Codevasf. Não é um caso isolado. A presidente nomeou os ministros, os presidentes de banco, Petrobras, enfim. Mas nós temos ainda no Brasil, em todo o Brasil, aproximadamente umas 50 áreas importantes não definidas. Aqui no Nordeste, a área da Sudene, a Codevasf, a área regional da Infraero, para dar um exemplo, Docas do Pará, Sudan na região norte, enfim, tem um conjunto de áreas que ela não definiu, tá certo? Então, veja, no momento em que tomar essa decisão, e o que eu estou sabendo, era para ter sido foram marcadas várias datas, mas quando tomar essa decisão, eu posso aqui lhe afirmar, não é, embora eu digo sempre assim, o que eu quero é que a presidente Dilma tenha todos os membros da sua equipe olhando para o Piauí, como fez o ministro Pimentel ontem, como fez o ministro da Fazenda, como fez o presidente do BNDES, enfim, todos, eu quero isso. Caso ela tome a iniciativa de definir que partidos ela quer sugestão, eu acho que o Piauí vai ganhar, né? Infelizmente, com um atraso. Você acha que o Piauí ainda emplaca o presidente da Codevasf? Acho que tem chance. Você acha que tem chance? Acho. Quem indica, o PT ou o PSB? Qualquer um dos dois, tá certo? Será muito bem-vindo. É porque, veja, repito, tem que tomar essa decisão. Qual é uma possibilidade boa? É uma possibilidade do Piauí ter mais de uma área. Entendo. Tá certo? E existe esta possibilidade? Existe essa possibilidade. Tá certo. Vamos falar agora desse movimento, dessa questão do transporte urbano em Teresina. O senhor é um grande líder e começou a sua vida política em Teresina como vereador. Como estudante, inclusive. Como estudante, inclusive. E do Centro Cívico Nilo Peçanha da Escola Técnica, junto com o Sambaíba. Junto com o Sambaíba. O Sambaíba já tinha aquele cocó, não? Já. Era maior ainda. Então o cocó dele... E já era poeta. Já era poeta. Meu amigo, tem grande admiração por ele. Gente boa. Então, senador Wellington, como é que o senhor avalia esta situação em que o povo vai às ruas, principalmente a classe dos estudantes, querendo uma tarifa menor, buscando uma tarifa menor, buscando uma integração completa? Do outro lado, o prefeito Eumano começa a desenvolver o processo de uma integração, teve a coragem de começar, ninguém assim o fez. Qual é a sua avaliação? Então, primeiro, devo começar do que você colocou aí para o final, elogiando, parabenizando e apoiando a iniciativa do prefeito Eumano, da sua equipe, de fazer uma coisa que há muitos anos é cobrado nessa cidade. Quantos anos, quantas manifestações de estudante, quantas greves, quantas mobilizações por essa integração. Por quê? Porque é uma coisa justa, que está presente em todas as importantes cidades do Brasil. Alguém compra uma passagem e poder com ela se locomover para um ponto que não apenas o centro da cidade. Então, total apoio em relação a isso e nesse ponto, não é, os nossos vereadores, nossas lideranças, estamos totalmente juntos com o prefeito Eumano e a sua equipe. O outro com preocupação com o andamento. Eu estive na segunda-feira dialogando já no domingo com o prefeito Eumano, depois na segunda novamente, com o governador Wilson Martins, pedindo inclusive, que acho que é importante, não é, que ele pudesse ajudar, e ele se colocou, ligou ao prefeito, é verdade. Cuidar com carinho da parte principal do Estado, que é a parte da segurança, evitar, não é, que se tenha excessos, e a imprensa mostrou, não é, que em alguns casos houveram, mas garantir a segurança do estudante, do cidadão, do usuário, do patrimônio, dos transportes, de tudo. Acho que isso é importante, fundamental. Preocupação porque envolve principalmente município, CETUT e os usuários do sistema. Então precisa, na minha opinião, ter um entendimento, ter um diálogo. Eu não consigo ver uma outra alternativa que não seja o diálogo, aquela melhor. Torço e oro todos os dias para que a gente não tenha além do que já aconteceu.
Então é preciso ter esse cuidado. Segundo, dá uma solução logo, por que fica retardando uma solução? Na conversa que tivemos, o prefeito fez uma exposição, colocando a situação. Então veja, tem alguns pontos, vou externar aqui para você a minha opinião, que eu acho que é possível, vamos dizer assim, se ter um entendimento. Talvez não seja integralmente onde estamos, nem integralmente o que querem os movimentos. É assim que se dá a negociação. Mas algo que represente uma vitória. Aliás, acho que o movimento já é vitorioso, porque foi graças a ele que se fez essa prioridade, não é, para poder se ter a integração, o estudo da planilha, enfim. Isso. Agora veja só, a passagem vai ter uma duração de 1 hora, mas aí não dá, aliás, vocês fizeram matérias aqui excepcionais nesse sentido, então 1 hora não é possível exercer o direito. Não, pode ser 1h30. Aliás, o prefeito me dizia que já estava no decreto em 1h30. Eu acho que foi um erro colocar. Ele dizia que é porque tinha medo de estenderem muito o tamanho da passagem. De 1h30 pedir para 2. Então, mas eu acho que é possível, quer dizer, não há muito impacto financeiro poder se chegar, não é, ao necessário para que se tenha o direito, tem um direito de comprar uma passagem e poder me deslocar para mais de uma região da cidade. Estão querendo um bilhete único, né? É isso, então senador, tem que ser exercido como faz em outras cidades. Isso. A segunda, o prazo que... Então, a pergunta é possível estender? Eu acho que é possível estudar essa possibilidade. É possível se ver o prazo da segunda passagem gratuita que está lá para junho, puxar alguma coisa a mais? Talvez seja possível. Para cá, mais para cá? Mais para cá, é possível. Ele mesmo criou um grupo de trabalho. No dia que eu estive com ele estava assinando um decreto, criando um grupo de trabalho para poder ajudar a melhorar a proposta, que eu achei louvável. E aí, veja só, ele mesmo, pelo dado que ele me passou, ele tem razão, veja, são 7 milhões de passagens mês. Pois é. Dessa quantidade, 32% de meia passagem. Bom, 32% está muito acima da média do Brasil, que é 18%. Do Brasil inteiro, é verdade. Fortaleza ali, ele mesmo reconhece, é 18%. Então, se tem gordura aí, precisa rever, é o controle, o que precisa melhorar. Se tem aí uma queda na quantidade, você tem como abater disso no valor da passagem. A quantidade de meia passagens, está 11%, 12% em Teresina. É um número também em relação ao Brasil considerado elevado. Da meia não, você fala... Da gratuidade, melhor dizendo, da gratuidade. Então tem gente assalariado que tem direito à gratuidade, é correto? Porque veja só, se uma passagem, se o valor da passagem é com base em 100% dos usuários e apenas 70 é que vão pagar, o que acontece? 70 está pagando o uso de 100. Claro, não tem dúvida. Claro que isso encarece. Então, se reduzir de 70, aumentar para 75, se aumentar para... Há uma discussão, por exemplo, as classes dos militares, dos policiais civis, que são classes remuneradas. Exatamente. Não é a classe do idoso, que muitas vezes nem é remunerada, não é a classe do deficiente, que muitas vezes nem é remunerada, mas a classe do policiais civis e militares, por exemplo. O Estado entrar para não bancar essa gratuidade, mas ceder os vales de transporte, que seria o normal, claro, como outra função. O que eu quero lhe dizer aqui? Eu creio que, analisando, seja do lado da CETUT, seja do lado do usuário, seja do lado da prefeitura, enfim, você encontrando aí essas alternativas, você consegue uma solução. É isso que eu estou lhe dizendo. Então, qual é o melhor caminho? Eu acho que sentar. Hoje eu recebi, estava há pouco ali, e os estudantes me entregaram uma carta que, segundo eles, foi protocolado com a prefeitura. E eu conheço o prefeito Eumano, acho que ele ou alguém da equipe. Agora, aí eu vou colocar o outro lado. E eu disse para ele, eu fui governador, só vale a pena sentar para negociar se tiver o que oferecer. Não pode sentar para dizer, não tenho nada. Vai ficar como não dá para me ceder em nada. Parece um insulto. E enquanto isso, o que eu apelo aqui, não só como senador, mas como cidadão que mora nessa cidade, é que as partes abram o entendimento e que a gente tenha, a partir disto, tá certo? Da parte de todo mundo. Então, não tem nada a ver um movimento desse com atos de violência. Eu acho que de nenhuma parte. Nem da parte do Estado, do município, nem parte do movimento. Eu acho que a gente tem que fazer isso de forma democrática, civilizada, é o que eu defendo.
E esse manifesto, hein, senador? Manifesto aos petistas de Teresina pela candidatura própria em 2012. Então, e aí o presidente do diretório ali disse, não, quem vai decidir são os integrantes do diretório municipal de Teresina. Não, ele inclusive esclarece lá, mas ele colocou de uma forma que pode dar essa interpretação. Vou começar do final. Pois não. O que ele disse ali, corretíssimo. Tem hoje dentro do Partido dos Trabalhadores, em Teresina, duas posições. Uma que defende que já se aprove a aliança com o prefeito Eumano, PTB, que é nosso aliado, enfim. Claro. Legítima, acho que é um direito dos filiados. Entendo. Uma outra, e aí eu me incluo nela, dado a conjuntura, eu acho que o partido deve, inicialmente, lançar uma pré-candidatura. E tudo indica que a gente tenha que ter esta pré-candidatura. Quem que decide isso? Os filiados, não é a executiva municipal, ela conduz, ela é a coordenadora, claro. Mas quem decide são os cerca de 7 mil filiados ao Partido dos Trabalhadores em Teresina. E aí, graças a Deus, esse partido não tem dono, tá certo? É um partido democrático, tem todas essas coisas que o povo às vezes estranha, mas eu tenho orgulho de um partido que tem aí esse debate franco, aberto. Tiramos uma posição na última segunda-feira, inclusive na qual participou lá o presidente Salles, participou lá o deputado Cícero Magalhães, deputada Flora, Jesus Rodrigues, Assis Carvalho, enfim, conjunto das direções, lá com os vereadores, pré-candidatos a vereador, uma posição. O resultado que sair da vontade dos filiados, todos nós vamos estar juntos. Vamos respeitar, vamos estar juntos. Se a posição é de aliança com o prefeito Eumano, todo mundo junto. Se a aliança é de ter uma pré-candidatura, da mesma forma. E aí, porque qual é o caminho? Nós temos um lado muito claro nessa cidade, que é uma orientação nacional. O PT, no nível nacional, defende, inclusive, que nas cidades com mais de 150 mil eleitores devem ter candidatura própria. Então, Teresina está aí no meio. Está incluída. Incluída. E temos uma candidata, que é a deputada Rejane, que tem chances reais. Tem aparecido aí com cerca de 20%. Eu sou grato aí pelo... Eu confesso a você que antes eu ficava com muitas dúvidas, né? Como é que o povo vai interpretar isso. Agora, o povo entendeu, fizemos algumas pesquisas que o fato, isso é mérito dela, do trabalho dela na área social, na área das pessoas com deficiência, enfim, que hoje é modelo para o Brasil. Então eu quero aqui dizer da minha posição, Cida. A minha posição é de que a gente tem o Partido Trabalhador que tem uma pré-candidatura, prosseguir no diálogo com os demais partidos, lá na frente ter uma estratégia comum e, na minha visão, dada essa conjuntura atual, tudo indica que devemos ter aí 2, 3 candidaturas no mínimo do nosso campo, tá certo? E num eventual segundo turno, se houver segundo turno, a gente poder estar junto. E estou muito confiante aí nessa estratégia. E tenho dialogado, né, tanto com o PTB, como o PSB, com o PMDB, ainda ontem tratei segunda, enfim, e é esse caminho que eu defendo. Olhar agora principalmente para o que é importante para Teresina. Como senador, continuar trabalhando, né, para Teresina. E como do Partido dos Trabalhadores, um partido que tem uma candidatura em segundo lugar, tá certo? Bem posicionada, com condições inclusive de crescimento, tem todo o direito, não é, de pleitear essa pré-candidatura. Qualquer partido, eu diria, na situação do PT, faria isso. Ela tem mais de 20% aí nas pesquisas, tem um potencial de crescimento, se Deus quiser, e o povo é quem decide, deixa na mão do povo aí para que tome a decisão. Se, por alguma razão, o partido tomar uma outra decisão, ou se pôr um entendimento com outros partidos... Mas, senador, me explique, nós vamos estar juntos. Como vai ficar o PT agora, que está lá todo mundo ocupando cargos? Então, tem gente lá ligada à deputada Flora, ao deputado João de Deus, ao deputado Magalhães, ao Merlong Solano, por conta do Décio Solano. Então, e depois, chega-se lá, está aqui os cargos. A dona Rejane é candidata? Então, o nosso apoio ao prefeito Eumano, isso desde o ano passado, não é, quando não tinha nenhum cargo, é o mesmo. É um apoio independente de cargo. O Partido dos Trabalhadores em Teresina, a bancada federal, a presidente PT tem Dilma, muito cargo lá, independente de cargo, independente disso. Agora, o que acontece em toda e qualquer eleição? Nós, assim, vamos imaginar aqui, existe ou não existe em todos os municípios
uma definição das eleições, normalmente maio, junho, se toma essa decisão. Se tomarmos a decisão, não só o PT, mas qualquer partido que tenha candidato, não é, e que hoje seja aliado do prefeito Elmano e que não esteja na aliança com o prefeito Elmano, certamente o normal, e há esse compromisso dentro do PT, é de entregar os cargos. Agora, se estivermos juntos, vamos estar juntos, não precisa entregar os cargos, é disso que se trata, eu não vejo nenhum problema. Aliás, isso é comum em qualquer lugar do Brasil. Eu cito um exemplo para você. Eu fui governador do estado até 2010. O PTB, quando decidiu lançar uma candidatura própria, ali em 2010, é que entregou os cargos, normalíssimo. É verdade. Você entendeu? Então, por que o senador João Vicente foi candidato? Porque ele se considerava, e era verdade, ali bem posicionado naquela eleição, correto? Então, essa é a situação, não é, que é colocada na eleição. E queremos manter, repito, sempre esse olhar. Hoje, o que tem de bom aí em todas as pesquisas? O nosso time, ou seja, os partidos, PTB, PMDB, PT, PSB, PCdoB, PDT, todos esses partidos juntos, em todas as pesquisas, somam mais da metade de intenções de voto do eleitorado que se manifesta no Piauí. Então, qual é o ponto? Nós temos a alternativa de sair com um candidato único, ou temos a alternativa de sair com 2, ou com 3, ou com 4. É isso que nós vamos decidir. Isso que o senhor tem pregado ao pessoal da Aliança, que cada um saia com a sua candidatura. Eu estou convencido que nesse instante, nós estamos começando o ano eleitoral, por isso é que eu estou aqui agora com tantos detalhes. Por isso, dia 25 de março, o Partido dos Trabalhadores toma a sua decisão. O Partido dos Trabalhadores toma uma decisão e é aprovada ali uma posição de candidatura própria, nós vamos a partir daí abrir ainda uma negociação, um entendimento com os demais partidos para a composição de chapa. É assim que acontece, tá certo? Então, mas todos os filiados do PT vão escolher 200 delegados. Quem no voto tiver mais da metade desses delegados, tá certo? Terão aí um caminho autorizado em nome do partido, ou de aliança com o prefeito Elmano, que é a tese que eu reconheço existente, ou da candidatura própria, e aí eu quero aqui me somar aqui a um conjunto de lideranças que após a retirada da minha candidatura, e devo dizer claro aqui, porque lá já depois da eleição manifestei uma posição de não ser candidato. O partido, tanto nacional como estadual e outros partidos também, colocam sempre, você vai ser candidato a prefeito e lá em 2014 se afasta. Eu coloquei, olha, eu só sei defender o que eu acredito. Ou seja, se eu tiver a perspectiva de ser candidato em 2014, então não tem nenhum sentido ser candidato a prefeito agora em 2012. Agora em 2012 nós temos outras alternativas. Naquela época tinham vários nomes colocados. Como as pesquisas apontaram o nome da deputada Rejane como aquele que mais sobressaiu, é esse nome, não é, que estamos aí a defender. E se Deus quiser, repito, por entendimento, inclusive com os demais partidos e dentro do partido, aquela posição que for aprovada é a posição que abraçarei com todo vigor. Senador, como vai fazer para administrar uma situação em que o senhor quer ser governador em 2014 e sua mulher quer ser prefeita agora em 2012? Então, primeiro, seria uma arrogância achar que basta eu ser candidato em 2014 e já automaticamente sou governador. Primeiro, eu tenho recomendado a todos os filiados ao meu partido, a todos os amigos, enfim, a gente ter sempre humildade. 2014 se trata em 2014. Aqui não se trata de nomeação, aqui é eleição, é o povo quem decide. Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo, Suplicy foi senador. O Jorge Viana, do PT, estou falando só do PT, para não falar dos outros partidos. Jorge Viana governador eleito agora na última eleição. Do Acre, e o Tião Viana eleito governador do Acre e o Jorge Viana senador. Então, é o povo, aí não se trata, quer dizer, essas pessoas alcançaram isso pelo mérito. Se a deputada Rejane for eleita, e somente isso, somente se for pela vontade livre do povo de Teresina, se compreender que ela tem história, que ela tem preparo, que ela tem competência, que ela tem experiência para ser a prefeita de Teresina. O que as pesquisas apontam, uma coisa que é importante, Teresina, 75% da população
quer experimentar uma prefeita mulher. Então isso conta ponto para ela, tá certo, já de pronto. As outras participações são muito nesse sentido. Quase todas as perguntas o senhor já respondeu durante a entrevista. Muito obrigado, então, Eu que agradeço e desejo aqui, aproveitando aqui, um feliz ano novo aqui para toda a equipe e que Deus abençoe aí todo o povo do Piauí. Obrigado.